Boa tarde a todos. Já com a presença da nossa amiga e irmã Jamile Lima, que já se encontra aqui. Como é de praxe, gostaria de anunciar que temos um curso de acolhimento que já se iniciará dia 12, correto, não? Dia 12 agora de março. E temos a ficha ali para inscrição. Para aqueles que saibam, conheçam algum amigo, simpatizante que queira conhecer a doutrina, as portas estão abertas para esse curso de iniciante. A casa também oferta ajudas a gestantes. Nós fazemos doações a cada trimestre a 2, 3, 4 gestantes, assim que possamos fazer. Temos ali o enxoval, que as vendas recolhe alguns valores para a contribuição da formação desse evangelho. Também temos ali a livraria, parceria com a Federação Espírita, e quem comprar ajuda a casa. Aproveitando o ensejo, falar sobre o tema de hoje. O tema central do mês é Meu Reino Não É Deste Mundo. O subtema, a vida futura, o ponto central do ensinamento de Jesus, que será hoje discorrido. Aproveitando o ensejo, tem uma leitura aqui do livrinho Fonte Viva. Avancemos além. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Paulo. Aceitar o poder de Jesus, guardar a certeza da própria ressurreição além da morte. Reconfortar-se até o benefício da crença. Constitui fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas as nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. O aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Sabendo que a vida é uma escola, a gente não pode faltar, né? Aproveitando o ensejo, vamos levar nosso pensamento ao alto para praticar essa conexão com o sagrado, com essa prece de ensinamento. Façamos a simples, nesse momento, nossas vidas. A oração que já conhecemos, ensinada pelo Mestre Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Que seja feita a vontade do Cristo hoje, agora e sempre. E que nós elevamos o pensamento pedindo ao mentor dessa casa para que inclua a nossa amiga e estejamos uma tarde fraterna e harmoniosa, passando a ela a palavra. Boa tarde a todos, todas as pessoas presentes, as almas, os espíritos que nos assistem, que nos acompanham permanentemente, assim como aqueles que nos acompanham pelo canal do MEPOM, via internet. Falar de vida futura é algo que não se constitui em novidade para nós que aqui estamos. Isso considerando o fato de termos alguma proximidade, de sermos estudiosos, trabalhadores do Espiritismo. Vida futura é algo que, mesmo que não sintamos ou experimentemos a certeza, sabemos que é um princípio e que existe desde sempre. E que não é também uma propriedade da doutrina. Não foi o Espiritismo quem trouxe a ideia de vida futura, mas é um dos princípios que a doutrina adota.
Se nós pensarmos em vida futura, a gente pode estar falando de uma vida depois da morte do corpo físico. E isso não é uma apropriação da nossa crença ou da nossa filosofia, que tem, obviamente, uma matriz ou uma espécie de eixo, que é a religião. Nós temos outras crenças, outras religiões e outras filosofias que dizem e afirmam que sim, há algo após a morte do corpo físico. Então a gente pode ir para o céu, pode ir para o inferno, pode ir para o limbo. Na nossa, vamos dizer que nos vocábulos que adotamos no dia a dia, pode ir para o umbral, treva, colônia, e que nada, né? Se a gente for pensar mesmo o que é que acontece, são estados conscienciais que cada um cria. Não necessariamente tem lugares estanques e específicos onde cada um vai se direcionar depois dessa existência que estamos aqui usufruindo. Saber se nós vamos para colônia, não colônia, treva, umbral, qualquer outra coisa, é algo bem simples da gente saber. Não precisa desencarnar para saber que destinação nós teremos. É só escutar os nossos pensamentos, observar os nossos desejos, as nossas intenções, que a gente já tem um passaporte garantido para cada instância dessa. Vai depender do mundo íntimo de cada um. Nós não vamos, nós já estamos, porque somos seres espirituais, com as vibrações que nos são próprias e com as companhias que atraímos. Por isso que Paulo de Tarso trouxe para a gente a ideia da nuvem de testemunha. Essa nuvem, ela não nos abandona após o desencarne, ela está conosco permanentemente. Porque o que a alimenta é aquilo que nós temos internamente. O que a gente alimenta, o que a gente intenciona, o que a gente vibra, o que a gente faz. Não é o que a gente transparece, é o que de fato somos. É o que está lá naquele reino dos céus, ainda cobertinho, mas que estamos no exercício de colocá-lo para fora, de externá-lo, como Cristo nos apresentou. Então, pensar em vida futura tem duas perspectivas. Uma vida que vamos ter, obviamente, com uma continuidade como espíritos que somos, estamos na condição de almas, espíritos encarnados, saindo do corpo, continuaremos como espíritos imortais. Essa é uma possibilidade de vida futura, ou vida pós-morte do corpo físico. E nós temos vidas futuras, que são as encarnações que teremos mais à frente. E aí, cada um também não precisa esperar tanto que lá no mundo espiritual, na erraticidade, como queiramos chamar, vou fazer a programação da minha vida futura. Também já dá para ter uma ideia do que vai ser a nossa vida futura, basta que olhemos para o presente. Do mesmo jeito que a vida atual é uma colheita da semeadura que fizemos em outras encarnações. Pensar nesse sentido faz com que a gente entenda e perceba que as sucessivas vidas, elas têm um encadeamento, elas têm uma espécie de solidariedade entre elas, que vão conformando as nossas experiências sucessivas e futuras. Então, saber o que vai ser da minha existência ou da minha vida futura, eu já posso começar a construir desde já, ou já vir construindo. Ah, mas eu já tenho, nesse corpo físico, 60, 70, 90 anos. É esse tipo de justificativa, para quem já compreende o Espiritismo, nem cabe. Porque aí estamos dando idade à matéria. Só que a matéria, essa que nós estamos revestidos agora, em algum momento, nós vamos precisar devolvê-la ao fluido cósmico universal. O que vamos fazer agora para a vida futura é o que interessa. Mesmo a gente nem tem consciência e nem sabe quantos anos ainda temos pela frente. Eu tomo, por exemplo, meu pai. Meu pai está com 83 anos hoje, na sua vida física, mas desde que ele aposentou, aos 52, que ele disse que sente fortemente que desencarnaria. Não que eu esteja aguardando que isso aconteça, mas eu estou um tanto quanto interessada em pesquisar que cálculo ele conseguiu fazer para que dessa idade que ele disse que de fato ia, ele conseguiu permanecer até os 83. E pelo que estou observando, ainda vai ficar um tempo. Então, nesse sentido, se nós observarmos que estamos dizendo nada mais posso porque tenho X, Y e Z, 30 anos depois a promessa dele não se cumpriu. Enquanto que outros podem ser
retornados, digamos assim, ao mundo espiritual, ou podem retornar em tenra idade. Ainda no ventre de suas mães, após o nascimento, crianças, jovens. Essa ideia que nós temos de idade é típico de espírito ainda aprisionado com uma relação material com a sua existência. Então, nós vamos nos categorizando por ciclos de vida. É o bebê, é a criança, o adolescente, o adulto e o velho. Ou, como outros podem querer chamar, a melhor idade ou a terceira idade. Para mim, todas as idades são boas, contanto que delas eu confira algum tipo de utilidade. E não necessariamente isso tem a ver com vigor físico. Isso tem a ver com que o íntimo está acalentando e está produzindo com perspectiva espiritual. A vida precisa ser útil, do mesmo jeito que Kardec deu a denominação para trabalho junto com os espíritos. Trabalho é todo serviço com fim útil. Isso também já nos ajuda a observar como estamos fazendo o nosso trabalho. Não só o trabalho do ganha-pão, mas esse que nós estamos desenvolvendo nos lares, na casa espírita, na via pública. Quando eu me coloco na condição de quem vai servir, em que ponto a utilidade em mim está servindo aquilo que o Cristo colocou? Eu posso denominar o meu trabalho de fato de trabalho útil, que é aquele que é em favor do outro, só que antes de ser em favor do outro, sempre será a nosso favor. Nós não trabalhamos para que o outro esteja melhor, para que o outro cresça espiritualmente, porque cada um faz isso por si. Nós precisamos do outro para nos tornarmos melhores. É completamente diferente. Aí a gente vai entender o que o Evangelho fala de indulgência e caridade. Fazemos de um tal ponto que nós é que somos os verdadeiros necessitados. Eu preciso do outro como meu instrumento de crescimento. Ajudando o outro, eu estou, em verdade, ajudando a mim mesmo. Conseguem perceber como o Evangelho é profundo e não é simplesmente fazer a caridade porque o outro é coitado? Eu que preciso do outro, que me permite ser útil diante da divindade. Jesus, o maior dentre todos, o nosso governador planetário, foi aquele que disse: eu vim para servir. Quem quer ser o maior no reino dos céus, que aqui ocupe a condição do servidor, e não do status social que a gente tanto corre atrás, que a gente tanto procura, vai investindo em anos e energia da nossa vida em titulação, em conforto, em casa melhor, em posição social para que o outro diga: olha, venceu na vida. O conceito ambíguo é esse de venceu na vida. Venceu mesmo? Pode até ter vencido para o mundo, só que a gente não fica aqui para sempre. E essa não é a instância permanente. Aí quando volta para o mundo espiritual, está tão rico que só conseguiu juntar dinheiro. Essa é a grande contradição. Eu volto completamente empobrecido, porque eu fiquei permanentemente em busca de uma lógica materialista de crescimento. Venci na vida porque eu obtive. Venci na vida porque conquistei. Porque todo ano eu vou trocando, eu nem sei mais em que edição está do Samsung, não sei o quê. Eu preciso trocar porque o outro ficou obsoleto. Notem, ficamos permanentemente correndo atrás de nada. Porque as próprias coisas que ansiamos possuir, quando as temos, elas já perderam o valor. O carro que você tira da concessionária já vai perdendo o valor. O celular de ponta que se compra hoje, amanhã já está obsoleto. O que é mesmo que precisamos estar nessa correria? Os tesouros da alma, será que a gente está na mesma correria atrás deles, que são os permanentes, que vão ficar, que vão ser os apresentados na tal vida futura? Ou somos os espíritas aqui na casa espírita, mas que no dia a dia a gente se transforma naqueles que continuam iludidos pelo brilhar ou cintilar do ouro falso que a matéria nos apresenta. Ah, Jamila, então eu vou virar São Francisco? Muita calma, que não é essa a recomendação que estou dando. Mas se quiser também, pode ir, que não tem problema. Se sustenta determinada experiência, vá. O que estamos falando, ninguém está proibindo ter conforto,
usufruir do fruto do seu suor e do seu trabalho. O que se está falando é quando a gente se permite deixar ser escravo desse tipo de condição, ou que a matéria sobrepuja em relação às questões espirituais. Aí a gente já vai saber a consequência, eu não preciso descrever, todo mundo viu, soube, viveu, conhece alguém que viveu ilusões dessa natureza. Eu trouxe aqui alguns tópicos para vocês, para mim e para vocês, para a gente partilhar quando fala de vida futura, que a primeira coisa que a gente deve lembrar é: nós somos imortais, ponto. Queiramos ou não, acreditemos ou não, duvidemos, achemos que isso é uma grande bobagem, paciência, você é imortal mesmo assim. E não fui eu quem disse isso. Quem provou que nós somos imortais foi o nosso modelo e guia. A história bem conhecida do terceiro dia, o que a gente denomina culturalmente como ressurreição, com todo respeito às crenças, mas que nós já conhecemos as peculiaridades do perispírito. Se nós conseguimos fazer com que alguns fenômenos entre aspas, porque estão todos dentro de uma lei, mas se nós temos mediunidade, parapsicologia, se a gente tem telepatia, outras possibilidades como intuição, percepção, captação de energia, captação fluídica, se a gente consegue promover, melhor dizendo, a cura em quem precisa, e quando a gente chega numa consulta médica que há aquela surpresa, mas estava aqui, sempre esteve, estava no exame anterior e desaparece por merecimento aquilo que nos incomodava, significa que sim, nós somos capazes de produzir na matéria alguns efeitos. Agora, o que é que a gente quer duvidando? Pode duvidar também que eu dou direito a tudo, viu? Não se preocupem com isso não. Duvidar que Jesus, com a condição que tem, um espírito dessa envergadura, que ele não realmente saiu do corpo físico e conseguiu aparecer, e ele não se deu por satisfeito não. Ele não só apareceu, e aí todo mundo já conhece essa história, por mais que ela nos encante, que a gente deseja ouvir várias vezes, além de ressuscitar, ou que a sua condição perispirítica se tornasse visível, a ponto dele dizer, ainda não me toque porque não retornei ao Pai, até porque quem iria entender aquela fenomenologia? A gente ainda está arrancando os cabelos para entender hoje as características do perispírito, imagine naquele momento. Para mim era suficiente, particularmente, olhar e ver Jesus, está ótimo, não quero nem entender o que é que está acontecendo. Mas ele não só apareceu e comprovou que de fato somos imortais, como antes ele disse, sois deuses, podeis fazer o que eu fiz, e não contente e muito mais. Está resolvido, somos imortais. Aí a gente pode dizer, agora pronto, eu estava tranquilo, porque se não tivesse esse negócio de imortalidade, eu ia fazer o que eu bem quisesse, porque eu não ia dar satisfação a ninguém depois. Mas dá, viu? Ah, se dá. Porque quando a gente volta, não tem diabo, não tem obsessor, não tem anjo, é a nossa consciência. É ela quem estará diante de nós e vamos responder àquilo que fizemos. Não vai ter um tribunal, um martelinho, lá alguma coisinha. Claro que a gente vê nos livros, porque isso tem relação com a crença de cada um. Entendamos que estamos espíritas nessa caminhada, mas se nós fôssemos de outras crenças, o mundo espiritual iria se apresentar de acordo com aquilo que se acredita. E aí a gente precisa lembrar que essas divisões do campo da crença, elas são estabelecidas pelo nosso egoísmo, pela nossa ideia de falsa superioridade, que aquilo que eu creio é melhor do que o outro crê. Jesus não estabeleceu nem denominou nenhum tipo de religião. Conviveu com todo tipo de gente, era fariseu, era prostituta, era coletor de impostos, tudo que tinha à época, soldado romano, e quando estava todo mundo correndo dos leprosos à época, que hoje a gente já conhece, é Hanseníase, as pessoas que têm Hansen, a gente não chama mais de leproso, mas era o nome à época, ele ficou ali no meio dessas pessoas de forma tranquila, conversando com todo mundo, não tinha distinção. Isso quem faz distinção é espírito imperfeito, que aqui no Nepal eu sei que não tem, eu estou falando dos outros, certo?
Quando a gente faz distinção, quando somos preconceituosos de todo matiz, isso é um sinal de imperfeição espiritual. Está lá na escala espírita, a questão 100 de O Livro dos Espíritos. O que é que caracteriza o espírito imperfeito? O interesse apenas em si mesmo. Ponto. Um desconhecimento da divindade ou uma falsa ideia, uma impressão bem afastada do que seja Deus e uma sensação de que sou melhor e superior a todo mundo. Bem característico de espírito imperfeito. Bem típico de planetas de prova e expiação, que é esse que a gente está. Pensando nesse sentido, dá para entender que se eu não consigo olhar a vida sem a ideia de vida futura, tudo isso que foi dito, que a gente conhece, que a gente lê, que a gente tenta entender, que a gente sente, que a gente sabe, perde sentido. Porque se eu não consigo perceber que há um futuro e que de fato eu vim de um passado, Deus é bastante injusto. Porque eu só tenho uma vida, venho numa condição desumana, enquanto poucos têm tanto, muitos têm pouco ou quase nada, onde eu tenho que disputar diante de um caminhão alimento e ainda morrer por isso, com tiros e por aí vai, onde a gente, no país que a gente está, a gente mata as pessoas de fome, numa conjuntura em que a cor da pele é determinante e é somente uma característica do corpo físico, onde o dinheiro determina quem deve ser melhor ou mal atendido, onde os planos de saúde não cuidam do bem-estar do outro, mas você faz uma segmentação entre atendo bem a quem pode pagar e atendo mal ou nem atendo a quem nada tem. É o total oposto daquilo que Jesus nos trouxe. Não é à toa também que ele acabou na cruz, porque ele mexeu com os interesses. Aliás, Jesus mexeu com tudo e com todos. Ele mexeu com uns, trazendo amorosidade, e houve uma revolução na vida de várias pessoas, não só dos apóstolos, mas de muitas pessoas que dele se aproximaram e que a história não contou e que a gente não sabe. Daqueles que se tornaram inimigos ferrenhos, porque ele era uma espécie de rolo compressor dos interesses de quem estava no poder. E ele foi aquele que causou uma dúvida ou até mesmo uma indiferença. Ele foi o agitador social, ele foi o tolo da história, mas para nós, ele é o modelo e guia. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou caminho, verdade e vida. Eu sou um com o Pai. Eu às vezes fico pensando assim, né? Quando estou sem ter o que fazer. E aí eu penso, o que é mesmo a sensação de ser um com o Pai? Deve ser uma coisa maravilhosa. É uma sensação de união. Ser um com o Pai não é ser o Pai, entendamos um. É uma unidade tão profunda de execução, entendimento e serviço à vontade divina, que há uma espécie de fusão. A criatura se funde ao Criador. Notem que tem coisas na vida que nós experimentamos uma sensação tão agradável que ela se torna perene. Um abraço que você dá a alguém que precisa de um consolo. Quando alguém agradece uma coisa que você nem lembra que fez, mas foi tão importante para o outro e aquilo perdura. Você pode desencarnar 1000 vezes, mas esse bem que você fez, o outro não vai esquecer. Nesse momento a gente pode ter ou vivenciar essa sensação de um com o Pai. Só que para a gente isso é muito rápido. A gente experimenta uma vez ou outra na vida, ou a cada ano, depende de cada um e das experiências. Mas Jesus era o tempo todo. Já imaginaram o que é isso? Estar permanentemente em união com o Pai? Era por isso que ele sabia de tudo, o que é que ia acontecer, como as pessoas iriam se portar. Óbvio que matéria sente, mas o espírito tinha uma noção muito além daquela experiência e ele sabia que precisava passar. Tanto sabia que ele disse a Maria, no festim de núpcias, naquele momento em que a água foi transformada em vinho. E aí Maria chama ele e pede, conhecendo o filho que tinha,
para ele então resolver aquele problema, porque aí a amiga dela, que estava ali, era a mãe do noivo, que vergonha ia passar, né? Imagine, faltar vinho na festa, que a gente tem essas preocupações, né? Toma o café no copinho lá do requeijão, mas quando a visita chega, tira aqueles cacarecos todo do canto, porque tem que dizer que o copo é bonito. Faz parte do nosso nível evolutivo, não fiquem tristes não. Se eu for à casa de um de vocês, podem tirar qualquer copo. Se for mais bonito, eu vou achar que eu estou em alta conta, viu? Mas pensando dessa forma, quando ele então olha para a mãe, vamos lembrar que ele também estava na condição de filho, mas ele estava acima disso. Era o Filho de Deus ali enviado. Ele diz, mulher, não chegou a minha hora. Um espírito que diz, mulher, não chegou a minha hora, ele tem total ciência do que é que vai acontecer. Mas aí teve a insistência. Mas meu filho, vocês sabem mãe como é, né? Aquela coisinha que elas vão assim e conseguem. E ele vai e transforma água em vinho. Óbvio que as pessoas começaram então a questionar. Não tinha, ele entrou ali, fez milagre, tarará, mas o pessoal estava tão preocupado em tomar vinho e curtir a festa que não olhou muito para esse milagre nessa hora não. Olhou para outros depois, como os paralíticos e a cura, porque isso impactava muito mais. Mas um espírito que diz, ainda não é chegada a minha hora, tem total consciência da sua existência. Nós ainda não. Não temos a consciência do que estamos fazendo aqui. Então estamos perdidos, sem roteiro, sem possibilidade de traçar algum tipo de trajetória, de plano? Não. Porque Joana de Ângeles nos diz, quer saber o que você fez no passado? Olha o que está dentro. O que é que te inquieta? O que te torna agressivo? O que te incomoda profundamente? Não é aquela irritação de um dia que passou e você nem lembra, é o que é recorrente. O que vai e que volta e que às vezes quando volta vem muito mais forte. O que se repete, o que inquieta a situação, pessoa, circunstância, é aquilo que a gente ainda trouxe de herança do que fizemos no passado. Não precisa fazer terapia de vida passada, se não quiser. Obviamente, cada um é livre, porque nós temos, pelo que nos rodeia, a ideia daquilo que fomos. E se Deus deixou lá quietinho, deixe lá. A menos que você tenha um profissional que lhe acompanhe com competência, com respeito, que saiba cuidar daquilo que você vai descobrir para não perturbar o que você já está vivendo agora. É uma outra perspectiva terapêutica que eu nem vou entrar porque eu não tenho competência. Mas, voltando ao que Jesus nos apresentou de vida futura, o caso que nós temos relatado, discutido, analisado, mais famoso e mais impactante é o de Nicodemos. Um fariseu, professor à época, e era muito respeitado, mas ele, digamos que não era aquele perfil padrão do fariseu endurecido, aquele que tinha as suas posses e não se preocupava com a pessoa. Ele tinha um desejo de conhecer outras coisas. E ele começa a observar o que Jesus estava fazendo. Ele dá uma olhadinha nas escrituras, que ele claro, conhecia por inteiro e com apropriação, e ele começa então a constatar, não é que esse Jesus tem todo o perfil de ser aquele prometido por Isaías? E vamos lembrar o seguinte, àquela época, a profecia de Isaías já tinha completado 700 anos. Você sabe o que é um povo massacrado, que só viveu fome, violência e exploração, está esperando um Messias há 7 séculos? Estava demorando um pouquinho, né? Então a crença já não era tão viva. Óbvio que tinham aqueles que tinham confiança na Escritura e que tinham uma plena ideia de que ele viria. João Batista veio, anunciou, fez todo o papel dele. Também foi outro que foi preso, sabia que ia desencarnar, e naquela época todo mundo já sabia como é que essas pessoas iriam morrer, né? Ou você ia para a cruz, ou você era envenenado, ou você morria mesmo decapitado. Eram essas 3 gratificantes possibilidades de desencarnar. Então você ficava bem calmo, já sabendo qual era o seu desfecho, digamos assim, no mundo material. E João Batista super tranquilo, quem viesse dizer alguma coisa a ele responderia, é Jesus mesmo, é o Filho de Deus, está aí, anuncio, tranquilo. Chegar nesse ponto de certeza não é da noite para o dia. Você precisa de um passado que foi lhe exercitando até chegar nesse ponto, e a certeza vem não do livro ou do que a gente lê,
é uma certeza da alma. É essa certeza que a gente está buscando. E muitas vezes a gente sofre, digamos assim, no nosso movimento e no movimento espírita, porque confundimos ser espírita com ser perfeito. Não combina. Espírita, e aí o próprio Kardec já falou, é o nosso mantra, a cantilena que todo mundo conhece. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e esforço para domar suas más inclinações. Não está lá dito, reconhece o verdadeiro espírita que virou espírito puro. Ele não estava aqui não, gente, em planeta de prova e expiação. Está fazendo o que aqui, espírito perfeito? Só em missão. E se fosse o espírita perfeito, que não se busca a denominação espírita, se busca a criatura divina que comunga com seus princípios, aí sim, é isso que todos nós buscamos, ele estaria em uma outra condição. Não estaria vivendo subordinado àquilo que nós ainda estamos nos debatendo para nos livrar. Então, há uma diferença. A transformação moral vem dessa repetição, do exercício extenuante, do cair, do levantar, do achar que está bem, quando vê, repete. Pode não ser com a mesma força, mas vai fazendo as mesmas coisas, repetindo as mesmas falhas. Aí se arrepende, se maldiz. Está vendo? Eu sou imperfeito mesmo, eu não vou ter condição de crescer. Calma. Para quem é imortal, tempo é uma coisa que não vai faltar. Agora, não é por isso também que a gente vai usar aquele discurso. Já que sou imortal mesmo, tem uma porção de vida aí pela frente, vou deixar isso aqui para depois, né? Que agora eu estou sem tempo, eu tenho outras coisas para cuidar. O mundo me chama, não é assim que às vezes a gente diz, é o trabalho, o mundo, e quando a gente vê, acabou a vida. Porque 50, 60, 80, 90 anos passa num átimo de segundo. É um tempo curto e a gente tem que aproveitar essa oportunidade. É hoje, é amanhã, estou cansado, agora não, essa oportunidade não é para mim, não tenho condição de fazer esse trabalho, a minha família me aborrece demais, eu vou ficar mais tempo fora de casa, e vai a gente perdendo a oportunidade, quando dá uma olhadinha, já voltou para o mundo espiritual. E o que devia ter feito, não fez. Nem a metade. Eu não estou nem falando dos espíritos completistas, aqueles que conseguem cumprir com toda a programação reencarnatória. Eu estou falando do máximo que cada um pode fazer nesse momento. Já está ótimo. Jesus disse à mulher acusada de adultério, vai e se torne uma mulher pura e perfeita agora, porque eu estou mandando, ou ele disse, vá e não peques mais? É isso. A gente está tentando a cada vida futura, a cada encarnação, não pecar novamente. Lembrar que pecado vem de pecatus, que significa erro de alvo. Para a gente não ir para aquela ideia de pecado, de erro, que ninguém perdoa. Isso também não está no código divino. Deus nem faz o esforço de perdoar. Perdoar é para o nosso nível evolutivo, porque Ele não condena. Deus oportuniza, não pune, não castiga. Isso estava lá no Deus que Moisés apresentou, que venhamos e convenhamos. Se hoje estamos nos comportando como estamos, pense no tempo de Moisés. Tinha que ter um Deus para dar um susto nesse pessoal. Porque o Deus amoroso não iria dialogar com os espíritos endurecidos daquela época. Não está dialogando muito hoje. Aí imaginemos no tempo de Moisés. Mas nós precisamos saber que a perspectiva que nos salva, que nos liberta, que nos permite uma vida mais profícua, colaborativa, feliz, é com base no amor. Isso tudo para dizer a vocês que os dois princípios que norteiam a vida futura é a imortalidade da alma, obviamente, porque se você não é imortal, eu tenho que discutir vida futura. Eu já poderia até ir embora. Só não vou porque somos imortais. E a outra coisa é a amorosidade divina. Eu só tenho vida futura porque eu tenho a oportunidade de refazer rota. Então, aquela ideia de castigo eterno, espíritos que ficam 100, 200, não sei quantos anos e séculos com a consciência embotada no mesmo lugar, comandando falanges, mandando fazer isso, obsidiando um e outro, que é outra coisa. Obsessão é um termo didático para falar de um espírito ainda imperfeito que forma pertinaz, fica ali no encalço do outro para prejudicar. Só que esse outro, que está passando por esse processo,
não é vítima, porque a gente volta à ideia de que Deus é injusto. Nós atraímos as nossas companhias, o que não vai eximir aquele que se colocou na condição de algoz a responder pelo que está fazendo. Mas se nós andássemos por aí, a erro e a revelia, saí por aquela porta, fiz minha oração, estou equilibrada, uma pessoa feliz, consciente, desejando, fazendo bem. Quando eu saio, o cão me pega, que é isso? Que princípio é? Pode ser o imposto, o cão, o obsessor, o que cada um desejar. Não importa, tem para todas as modalidades e escolhas. Mas condiz, tem alguma relação, se nós nos mantemos nesse caminho reto, voltado para as coisas boas, que o Espírito venha e me persiga? Não tem lógica. A lei é de sintonia e afinidade. Como é que a gente consegue estabelecer a afinidade e a sintonia? Quem é o meu afim? É quem tem gosto parecido com o meu, quem pensa de forma semelhante, quem age de modo próximo. Nesse momento em que a afinidade se estabelece pelos gostos, o que é que vai acontecer? Eu vou sintonizar com quem está próximo a mim. Eu só posso sintonizar com quem sou afim. Para que haja sintonia, é preciso antes que tenha acontecido a afinidade. É por isso que a nuvem de testemunhas se estabelece. A cada um segundo as suas obras. Só estarei em companhia daqueles que convivo. Do contrário, seria pensar que estamos sem proteção, que o anjo da guarda cochilou e que nós estamos aí sem nenhuma possibilidade de proteção. E uma coisa que o anjo da guarda não faz é tirar cochilo. Se ele sai de perto da gente, tem outro cuidando, porque ele continua trabalhando. Isso a gente também já aprendeu. Nesse sentido, quando a gente pensa então em Nicodemos, que eu preciso voltar a ele, quando ele então ele pede um encontro com Jesus, ele não era bobo nem nada, o que foi que ele falou? Vê aí, pessoal, se tem um jeito de Jesus se encontrar comigo sem que os outros vejam. Você é um fariseu, aquela época totalmente contrária ao que Jesus está fazendo, você vai ficar de conversinha com Jesus por aí, é você ser execrado. Lembrar que Jesus morreu no meio dos ladrões era o que a gente poderia imaginar de pária social, do mais baixo escalão, não tinha valor algum. E ainda assim o povo, ao invés de Barrabás, o escolheu, porque ele também já sabia, pela condição. Não foi à toa a advertência: Jerusalém, Jerusalém, até quando matareis os vossos profetas? Ele sabia, obviamente, com quem estava lidando. Jesus conhece a cada um de nós. Quando Nicodemos então consegue esse encontro na calada da noite, para ninguém ver que ele estava se encontrando com um agitador, que ele tinha já uma ideia de que poderia mesmo ser ele o Messias, ele então numa conversa, Jesus sinaliza então para ele que, ele fala como é possível então que conhecêssemos o reino dos céus, como seria possível fazer a vontade de Deus, e aí Jesus responde: é preciso que nasçais de novo. E a cabecinha do rapaz fundiu. E ele, eu fico imaginando, né? Eu não sei porquê, mas eu fico tentando imaginar a fisionomia, a surpresa dele. Ele tinha, como assim, gente? É preciso que... Ele não falou como assim, óbvio, né? Como assim que vou nascer de novo? Eu vou voltar para a barriga de minha mãe? Como é que isso vai acontecer? E Jesus, inteligentíssimo, não é possível. Também Jesus não disse não é possível porque ele é respeitoso. Como você, o professor dos professores, conhecedor das Escrituras, não consegue conceber algo tão simples? Se eu te falo de coisas materiais e você não entende, imagine se ele falar das coisas do reino dos céus. O bichinho saiu dali baratinado, querendo saber como é que volta para o ventre da mãe, nascer como assim de novo? E eu fico imaginando que Jesus deve ter dado um risinho assim, dito, deixa o tempo dele. Mas que Nicodemos não saiu bem, ele não saiu. Eu acho que saiu como eu saía antes das aulas de física. Entrava sem saber nada e saía com a noção de que realmente não sabia. Até hoje eu não sei nada, mas também não estou preocupada com a física hoje na minha vida. Deixo os físicos pensarem que eu não sei que disciplina é essa. Me falta condição cognitiva realmente. Assim sendo,
Isso, na verdade, é a minha vaidade, né? Eu estou me aproveitando de Nicodemos para ficar um pouquinho bem na fita. Mas voltando a Nicodemos, ele sai com isso na cabeça. Aí é uma inferência particular. O choque dessa informação, saber da possibilidade que tem vida futura, que eu reencarno, que eu posso nascer e renascer, é impactante. Hoje a gente discursa sobre isso com uma tranquilidade enorme. Mesmo que às vezes fique assim, será? Mas já é do campo comum falar de reencarnação e vida futura. Só que quem ficou lá, seu Tiago e seu João, puderam desenvolver junto a Jesus essa explicação. E aí hoje então a gente já sabe da conversa e a afirmação que ele diz. Que o que é da água vem da água, que é a ideia do corpo. Vamos lembrar que naquela época a crença que tinha era que tudo vinha da água, era a origem de tudo, era a matéria. Porque se a gente olhar, era do mar que vinham os peixes, as plantas nasciam regadas. Então o nosso corpo é composto de 70% de água, então a água gera vida, a vida material. Então, o que é da água vem da água, o corpo que é do espírito. Então, ele aí já fez uma separação. Tem corpo, matéria, e tem o espírito que vem para animar esse corpo. Então, tem algo que precede o corpo físico. E tem algo que, se vai nascer e renascer, permanece e fica depois. Eu não consigo perceber explicação mais explícita do que essa e que Jesus não só nos apresentou, como vivenciou. De uma forma imediata, logo 3 dias, ele aparece e, pasmem, ele fica uma média de 40 a 60 dias acompanhando os apóstolos e os ensinando no deserto, materializado pela condição do perispírito, narrativa que a gente também encontra no Novo Testamento. A gente vê que Jesus não se contenta, né? Porque o que é que ele vai pensando? Eu vou dizer para esse pessoal que a gente é imortal e que tem reencarnação. Aí ele vem e ressuscita, entre aspas. E depois que ressuscita, ainda fica 60 dias com o pessoal. Pense numa coisa dessa. O que ele queria com isso? Impactar as pessoas? Dizer eu sou o maior? Não, é dizer eu sou a própria lei divina, aqui lhes dizendo. Prestem atenção no que vocês estão fazendo, porque vocês não têm uma única vida. Responsabilizem-se pelos seus atos, porque você vai responder por eles. Não por castigo ou punição, mas porque você é o fruto daquilo que você faz. Saber disso faz com que a gente tenha um outro olhar diante das nossas vidas. Claro que na tribulação, na busca por sobrevivência, a gente esquece, mas a gente precisa lembrar. E como é que a gente relembra? Vindo para uma palestra como essa, relembrar que as questões espirituais existem, fazer evangelho no lar, boas leituras, conversações edificantes, desinstalar o Instagram do celular. Né? Aqui foi uma intervenção. TikTok também. Também pode tirar tudo. E a gente está bem tiktokado. E isso faz com que a gente se robotize, com que a gente perca em amorosidade, coisas do gênero. Porque a gente está querendo uma relação na mesma velocidade que a rede social tem, não vai ter. E a gente está precisando se preocupar mais com os likes espirituais do que esses que são apenas um tocar no botão, sem interação, sem emotividade, sem respeito, apenas porque naquele momento eu achei que deveria, ou porque alguém pediu. Vamos voltar para a nossa vida mesmo. Não é uma condenação, porque é óbvio que tem as coisas interessantes, mas nós não somos robôs. Nós somos espíritos em uma experiência humana e é preciso lembrar. E lembrar principalmente que a gente vai voltar. O penúltimo ponto que quero trazer para vocês é sobre a ideia de que inferioridade ou imperfeição, como a gente queira chamar, não é uma característica eterna. Até no céu e no inferno a gente tem uma explicação belíssima sobre a duração dos sofrimentos. Não é Deus que determina a duração da pena, como a gente faz aqui na Terra. Fulano vai ficar 30, 20 anos, prisão perpétua, pena de morte. Deus não faz isso. Por que não é infinita a penalidade? Porque a penalidade, o sofrimento, o castigo, o que queiramos chamar, que nada mais é do que nova oportunidade e aprendizado para que a gente cresça, só vai durar
Quem determina o fim da nossa pena somos nós mesmos, quando buscamos a reforma íntima, a reforma do caráter, simplesmente ser melhor hoje do que fomos ontem. Sabe aquela recomendação da letra da música? Eu sou maior do que era ontem, estou melhor do que era antes, sou filho do mistério do silêncio, somente o tempo vai revelar quem sou. Essa perspectiva, e a gente não precisa achar que Danny Black e Milton Nascimento são espíritas, não. Eles são apenas almas que captam aquilo que o mundo espiritual quer nos trazer. O que a gente precisa é esforço, trabalho e persistência, saber que não estamos aqui a passeio. Ou a gente encara a seriedade da proposta da vida, ou vamos continuar repetindo encarnação após encarnação. E aquela frase célebre, a vida começa aos 40. No nosso nível evolutivo, porque ainda estamos numa demora para o despertar, que a gente leva quase que metade da vida encarnado para chegar a uma certa maturidade para compreender essas coisas. Aí começa a dizer, se naquele tempo eu tivesse a maturidade de hoje. Isso é típico do nosso planeta, enquanto que em outros orbes, os espíritos nem passam pela infância, eles já estão maduros. Mas também não precisa correr para ser assim, calma, nos respeitemos como estamos. Em sabendo disso, esforço, trabalho, paciência, repetição. Vai doer, vai entristecer, vai cair, mas também tem alegrias quando as conquistas aparecem. Notam que a gente só olha a parte que é dolorosa? Mas a gente não olha que a consequência é felicidade. Que eu vou sofrer. Que eu obsessor. Porque é umbral. Para, gente. E as outras coisas que tem? Eu posso evoluir, eu vou crescer, eu vou ser espírito puro, eu posso ser um espírito bom. Eu estou me esforçando para tal. Tenho dificuldades? Tenho, mas eu posso vencer. Porque Deus me oportuniza pela vida futura. É nisso que eu preciso centrar a minha atenção. Posso deprimir, posso ter raiva, posso ficar magoado, posso sentir ódio. Está tudo na nossa condição. A questão não é sentir, é o que eu faço com aquilo que sinto. E como estou me importando para não sentir essas coisas? Ou a gente vai ficar sempre naquela tríade que está lá no céu e inferno, no Código Penal da vida futura. Faço algo contrário às leis divinas, me arrependo, expio e reparo. Notem que dá até preguiça e cansaço de ficar falando isso. Faço, arrependo, expio e reparo. Isso cansa. Agora, reconhecer, persistir, vencer e recompensa, aí dá uma alegria, dá esperança de que eu posso ser melhor e que a vida não precisa ser da forma que a gente se acostumou a conformar. Aí eu vou finalizar com o que o próprio Allan Kardec diz, que a vida social é a nossa pedra de toque, porque eu só consigo evoluir no contato com os outros. Porque se eu ficasse lá na minha casa, por exemplo, agora à tarde, assistindo qualquer programa de televisão, sem pensar no que é que eu iria dizer e compartilhar com vocês, sem me preocupar se de fato eu deveria estar mesmo, eu vou sair de Patamares lá para os Barris nessa tarde ensolarada, poxa, dá uma preguiça só de pensar no trajeto, cheio de obra. Eu caí em várias que eu não sabia, enfim, eu não lembrava, mas foi ótimo. Eu disse, olha aí, isso é para testar, para ver mesmo a minha tenacidade. Vou continuar com tranquilidade, porque eu vou chegar. São coisas pequenas, evolução não é coisa grande. Vou virar Madre Teresa amanhã. Não, você vai virar o que você pode agora, dentro de suas possibilidades. Jesus não pediu de ninguém sacrifício, ele pediu para ser melhor do que aquilo que nós estamos. Pediu para não repetir as mesmas coisas, porque ele sabe que a gente pode avançar. Grão de mostarda, aos poucos, mas sempre. Vai falhar? Vai. Levante, está na sua condição. Até que aquilo que era uma dificuldade se torne hábito e vai ser uma coisa natural. Como para a irmã Dulce era natural ser bondosa, mas a gente nem liga para o outro que está caído ali no chão. Quando eu falo a gente, eu estou falando humanidade de um modo geral. Mas um dia vai nos sensibilizar. É nesse ponto que a gente precisa exercitar interiormente. Não é me preocupando se o outro está fazendo, não. É sabendo se eu estou conseguindo fazer, sem precisar se martirizar, se respeitando, mas identificando onde é que cada um vai conseguir chegar. E por fim, de verdade, eu vou lembrar de Paulo, o apóstolo, na questão 1009 do Livro dos Espíritos. Na minha opinião,
talvez porque isso tenha dialogado internamente com as minhas dificuldades, é a questão mais bela, porque ela traz uma perspectiva de esperança encantadora. Porque Paulo diz o seguinte: nós vamos nos desgostando, nos enfadando das nossas imperfeições. Aquilo que era tão prazeroso vai me causar um tédio tão profundo que eu abandono. É o momento em que a alma está aspirando coisas melhores. E todos nós teremos esse momento. Pode parecer, ainda não cheguei lá, não senti, já passei dessa fase. Cada um no seu tempo e no seu ritmo. Uma coisa que Jesus faz, respeitar os ritmos de cada alma. E a gente precisa aprender a fazer isso. Mas quando ele fala que nós vamos nos desgostando das imperfeições, nós vamos buscando as coisas divinas para colocar no lugar. E essa é a pergunta que eu deixo para encerrar uma reflexão que, se desejarem, pode continuar. O que é que eu estou substituindo que atrasa a minha marcha espiritual e que pode se constituir no tesouro da alma, que vai me garantir uma vida futura com mais paz e tranquilidade? Perguntem-se: Senhor, o que queres de mim? E não o mundo, de que modo eu posso me submeter a você para ter mais brilho? Esse mundo é passageiro. O que fica é a pátria espiritual, que daqui a pouquinho estaremos lá, todos reunidos, cada um segundo as suas obras, mas retornaremos a esse mundo, não tem alternativa. Nós somos imortais, criados para a felicidade e perfeição. E volto a dizer, querendo ou não, acreditando ou não, só temos uma alternativa: felicidade. Muita paz. Obrigado de coração. Belíssimas palavras. Que nós todos possamos, juntar nosso tesouro no céu, não aqui na terra que o ferrugem consome. Que sejamos valorosos para Deus todos os dias, acreditando, Como a Débora falou aqui há pouco, eu lembrei de um livro que já vendi aqui para custear a ajuda que nós passamos a outra pessoa. Reforma Íntima Sem Martírio, de Vanderlei Oliveira. Ficou sendo um certo tempo, em cada capítulo, o meu livro de cabeceira. Eu deixava lá, não lia tudo, lia só um capítulo por noite e foi excelente para mim. Vou voltar a ler. Então, eu gostaria de fazer uma prece escrita. Então, informar a todos que o passe vai ser coletivo. Peço aos nossos amigos que vão ficar à disposição para o passe, se colocar em sintonia com o áudio, todos vocês também. E vou fazer uma leitura da prece de Cáritas. Vamos respirando levemente, inspirando. Pense em uma cachoeira, em uma floresta, em um jardim cheio de flores, em canto de pássaros. No observar de nossa alma em contato com o sagrado. A prece diz o seguinte: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estiloquia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita.
e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Seja feita a vossa vontade, Cristo, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Que possamos retornar nossas casas como um facho de luz, como uma centelha de luz. Graça e paz a todos. Muita luz, muita paz. Thank you.